A palavra de Deus é escudo e abrigo, firme fundamento, verdade e abrigo, é lâmpada aos pés, caminho de paz. Graça e paz, amados, tudo bom? Mais 3 capítulos hoje. Então, 19, 20 e 21 de Gênesis. Vamos lá? Capítulo 19, nós lemos hoje, né? Sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. 2 anjos chegam, cercam a casa de Ló, que ele foi escolhido para ser salvo pelos anjos. E você sabe por que Sodoma e Gomorra foram destruídos? Porque depois que eles entram na casa de Ló, Ló diz: olha, o povo aqui é perverso, o povo aqui é depravado. Isso mesmo que você entendeu. O povo, os homens queriam transar com os homens, com os anjos. Isso mesmo. O povo era tão depravado que Ló quis até oferecer as suas filhas, uma das suas filhas que eram virgens, para que eles deixassem os anjos em paz. Mas eles não queriam, eles queriam os anjos, queriam transar com homens. Então você já sabe qual é o pecado, que eu não quero ser aqui processado, né? Os irmãos sabem. Então eles queriam literalmente transar com os anjos. Então você vai ver que Ló lhe ofereceu a esposa, as filhas, mas não teve jeito. O povo queria, eles queriam os anjos. Então os anjos falam para Ló que eles foram escolhidos e aconselhou eles a fugir, porque o povo era perverso demais. Os anjos então, com o poder divino, cegam aquelas pessoas, eles saem no meio do povo, o povo não enxergam eles e eles vão embora. E a esposa então de Ló, ela acaba olhando para trás e vira uma estátua de sol, porque você viu que ela não poderia olhar para trás. Então Ló se refugia lá em Zoar e posteriormente as suas filhas, acreditando serem as últimas as pessoas da terra, acabam embriagando o pai, né? E engravidam dele, gerando aí os moabitas e os amonitas. O povo moabitas e amonitas são um povo cruéis e terrível. Então, mais uma vez, a gente vê aí a maldição hereditária entrando em prática. A descendência dos moabitas e dos amonitas, que a gente vai ver lá no livro de Juízes, vocês vão ver esses caras lá no livro de Êxodo, tem passagem deles também. Então você vai ver lá para frente, esse povo incomodou muito o povo de Israel, e eles são uma descendência maldita, porque foi gerado do incesto. A filha embriagou o pai, as 2 filhas, para terem filhas com elas, e então foi incesto. Daí maldição hereditária pesada, né? Aconteceu ali. Então uma coisa que você tem que aprender com Gênesis 19 é que não importa qual seja a situação, se Deus mandou você sair, você deve sair sem olhar para trás. Não olhe para trás, porque pode dar problema. A mulher de Ló olhou para trás, ficou preocupada com o seu passado. Esquece o passado, vida nova, momento novo, esquece o que aconteceu, sacode a poeira e não olhe para trás. O próprio Jesus diz: aquele que olha para trás não é digno de colocar a mão no arado, não é digno de ser meu discípulo. Então nós não podemos ter saudade do passado, daquilo que aconteceu, daquilo que já passou. Gênesis capítulo 20, Abraão, ele acaba indo para a cidade de Gerar, lá onde mora Abimeleque. E quando ele chega lá, você sabe que Sara foi rejuvenescida, ela está agora, 100 anos, porém um corpinho de 15. Então Abimeleque cresce o olho, e Abraão tem medo de ser morto, e ele acaba mentindo. Ele conta, diz que Sara é sua irmã. Abimeleque pega, toma Sara, leva para o seu palácio, ou seja, Abraão prostituiu a sua esposa em troca de comida. Olha que coisa terrível. Então, só que quando ele vai tocar na esposa de Abraão, em Sara, Deus fala com ele: olha, não toca, porque senão eu vou matar você e toda a cidade. Então Abimeleque, ele vai correndo, entrega Sara para Abraão, dizendo que Deus avisou ele em sonho para devolver, senão ia dar problema, pois ele disse que Abraão era um escolhido, era um profeta. Outra coisa para a gente aprender com Gênesis 20: até quando nós falhamos com o Senhor, Deus ainda cuida dos nossos. Ainda que nós erramos,
Deus ainda é fiel conosco, Deus ainda cuida dos nossos ao derredor por amor a nós, por causa da aliança que Ele fez conosco. Nós fizemos 1000 alianças com o Senhor, voto de tolo, e muitas vezes não cumprimos, mas Deus lhe honra aquilo que Ele fala. Tremendo, né, irmãos? Mesmo Abraão errando, ele ainda abençoou, não deixou Sara ser tocada. Depois a gente viu lá no capítulo de número 21, o nascimento de Isaac e a expulsão de Ismael, né? Sara, ela engravida, dá luz a Isaac, cumprindo a promessa de Deus, finalmente. E Ismael, filho de Abraão, com Agar, ele é expulso, por quê? Porque acontece inveja. Ismael é mais velho e Sara percebe que Agar pode fazer com que o filho mais velho matando o filho mais novo por inveja. Então Agar é expulso, né, junto com a mãe, mas Deus providencia um lugar para aquele menino, porque lembra do vídeo passado que nós lemos lá que ele falou: volta Agar, porque esse menino vai ser uma grande nação. Então Deus honra Agar, providenciando. E no final a gente vê Abraão fazendo uma aliança de paz com Abimeleque, né? E que Berseba invoca a Deus, estabelecendo ali um local. Uma coisa que você tem que aprender com Gênesis 21 é que toda vez que você levantar uma estrutura sem Deus mandar, você vai ter que se desfazer dela. Ou seja, Deus não mandou Abraão deitar com Agar, ele deitou com Agar porque quis dar uma forcinha para Deus. Ou seja, ele levantou uma estrutura, ele arrumou um filho da promessa que não era o filho da promessa, mas Deus não deixou de abençoá-lo porque Deus é misericordioso. O menino não tinha culpa. Só que toda estrutura que você levanta sem orar, tudo aquilo que tu busca sem orar, trabalho, relacionamento, igreja, tudo que você fizer para Deus sem orar, toda estrutura que você levanta, você vai ter que desfazer dela, porque senão vai dar problema na sua vida. Quantas pessoas estão sofrendo porque levantaram estruturas, fazendo coisas que Deus não chamou para elas fazer, colocaram a mão onde Deus não mandou colocar a mão, agora elas têm que desfazer, ou pior, por soberba e orgulho, elas não desfazem. Elas continuam no erro, dizendo que está tudo normal, Deus está abençoando. E não, Deus não pediu para levantar a estrutura. Então cuidado, nunca faça nada sem Deus dizer sim ou não, senão vai dar ruim. Deus abençoe, obrigado por estar conosco até aqui.